Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu quero passar para vocês uma visão. Esta visão não é do presbítero Gregório e também não é de nenhum pregador da nossa época. Esta visão é de um servo de Deus ocorrido antes do dilúvio. Vamos à visão, depois eu estarei fazendo um breve comentário acerca desta visão. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram a sua habitação com os anjos e os seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelo Filho do Homem, enquanto a justiça fluía como água diante dele, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho, e assim será para com ele, para sempre e sempre. Naquele tempo, os meus olhos viram a habitação do eleito da verdade, fé e retidão. Sem conta será número dos santos eleito na presença de Deus para sempre e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele com aparência semelhante à chama de fogo. Sua boca estava cheia de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos, e retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali. A minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. Neste momento glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele tem estabelecido com bênção, com exaltação, de acordo com sua própria boa vontade. Os meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar, e eu bendisse e falei: abençoado seja desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim o seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles abençoará aquele que não dorme. Aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória. Abençoado, glorificado, exaltando-te e dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Espíritos, encheu o mundo todo de Espírito. Ali meus olhos viram a todos o que sem dormir permanece diante dele, abençoando, dizendo: abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudando até que fiquei incapaz de continuar vendo. Continuando, amados, depois disto eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor dos Espíritos. Igualmente, nas
nos quatro asas do Senhor dos Espíritos, nos quatro lados percebi outro, ao lado daquele de que estava em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me todas as coisas secretas. Então ouvi as vozes daquele sobre quatro lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando-os aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo, orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, suplicando no nome do Senhor do Espírito. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrar na presença do Senhor dos Espíritos para proferir acusações, para acusar os habitantes da terra. Depois disso, eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados? Que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é misericordioso, o paciente, o arcanjo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, é o arcanjo Rafael. O terceiro é o que preside sobre todos o que é poderoso, é o arcanjo Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é o arcanjo Fanuel. Estes são os quatro arcanjos do Altíssimo Deus e as suas quatro vozes, a quais naquele momento eu a ouvi. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu li aqui para vocês uma visão de um servo de Deus que aconteceu antes do dilúvio. Antes de haver o dilúvio, eu encerrei a mensagem falando sobre os seres angelical. Mas como pesquisador da palavra de Deus que eu sou, eu gosto muito de pesquisar as coisas de Deus. E eu fiquei bastante interessado em saber por que um servo de Deus que andou com Deus tem somente 3 versículos que faz referência a ele no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5 faz referência ao servo de Deus Enoque. Enoque, segundo a palavra de Deus, gerou filho chamado Metusalém, e depois viveu mais 320 anos, gerou filhos e filhas. E a palavra de Deus diz: e Enoque andou com Deus, e Deus o transladou, e não viram mais a Enoque. Somente isso. Eu fiquei preocupado por saber que um homem que andou com Deus, que tinha intimidade com Deus, que foi arrebatado para os céus, não deixou para nós nenhuma escritura, nada. Pesquisando a Bíblia Sagrada, encontrei no livro de Hebreus falando sobre a fé de Enoque. Pesquisando também, encontrei no livro de Judas falando sobre a profecia de Enoque. Mas onde Judas encontrou a profecia de Enoque? Se no Antigo Testamento não tem o relato da profecia de Enoque. Certamente, amados, Judas conhecia o livro de Enoque. O livro de Enoque, amados, ele é um livro considerado livro apócrifo,
que não é considerado um livro inspirado por Deus. Mas por que o livro de Enoque foi considerado um livro apócrifo? Porque ele ficou no esquecimento? Por que não foi colocado o livro de Enoque na Bíblia Sagrada? Esta visão que eu passei para vocês está registrado no capítulo 39 de Enoque, do livro de Enoque, capítulo 39 e o versículo, o capítulo 39 e o capítulo 40. Eu tenho lido o livro de Enoque, estou procurando ler todinho ele. Eu tenho achado muito profundo as mensagens de Enoque. Mas por que ele não foi considerado um livro inspirado por Deus, sendo que ele andou com Deus, as suas revelações, as suas visões, quase bate com a visão de João, de Daniel, de Ezequiel? Por que não aceitar o livro de Enoque? Amados e diletos irmãos, porque a igreja, ela se dividiu logo após a morte de Cristo. Houve a divisão da igreja. O bispo de Roma se declarou supremo, sendo o principal bispo da igreja. Os outros que não aceitaram ele como sendo o supremo bispo, e algumas das igrejas começaram a negar que a existência do apóstolo, que apóstolos tinha sido somente os 12 mais Paulo. Quem seguia o ensino de Lucano não aceitava que existisse outros apóstolos. E no século II surge uma igreja chamada a Igreja dos Gnósticos. E o gnóstico, eles pregavam a palavra de Deus baseado no ensinamento do apóstolo Paulo. Ele usava as 10 cartas de Paulo e o livro de Enoque. E o gnóstico, eles diziam que eles eram apóstolos de Cristo. E os gnósticos foi combatido pela igreja, tanto de Roma como também a igreja lucana, que era a igreja primitiva. Foram combatidos e foi declarado herege. Muitos dos gnósticos foram mortos e todas as doutrinas que os gnósticos pregavam foram considerados herege e foi desconsiderado, não aceitaram nenhuma mensagem que viesse da parte dos gnósticos. Mas alguma dessas mensagens dos gnósticos conseguiu ser salvo. Em 1949, se não me engano, encontraram as escritas de Enoque, que foi preservado pelos gnósticos. E os gnósticos parecem ter sido sufocados no século II, mas lá no século XIII aparece os gnósticos com outro nome, com os nomes de os paulinos, mas eles seguiam a doutrina gnóstica. E também parece que com a reforma da igreja, os gnósticos foram sufocados, arquivado todas as mensagens que eles traziam e considerado herege. Por isso, amados, a mensagem do livro de Enoque e alguns outros livros foram considerados como livro herege, como livro proibido para a fé cristã. Mas nós sabemos, amados irmãos, que existe algo real, pois Judas, ele escreveu sobre a profecia de Enoque. Livro de Hebreus fala sobre a fé de Enoque.
E Enoque foi o único que nos mostra a segunda queda dos anjos, chamado os sentinelas. Quem eram os sentinelas? Os sentinelas eram os anjos que foram incumbidos por Deus para preservar a terra, para proteger os habitantes recém-formados por Deus. Eles eram a proteção da terra. E nós vemos, amados irmãos, no livro de Gênesis, já o universo sendo criado. Nós vemos no livro do Gênesis o universo já em formação. E vemos a história sendo contada para nós, que Deus criou os céus e a terra e todo o seu firmamento. E os 3 primeiros capítulos narram a criação e também a queda do homem. São coisas muito rápidas que ocorreu. Nós saímos da criação já para a queda do homem, para a expulsação deles do paraíso. E logo após eles terem sido expulsos do paraíso, nós vemos o relato tanto na edição Almeida como também na Bíblia King James, que Adão tem relação com Eva e ela lhe dá um filho chamado Caim, e depois ele tem novamente relação com ela e tem Abel. E logo em seguida, não conta-nos a história das crianças crescerem, não sabemos nada do que ocorreu nesse período. Já vem a história do assassinato de Abel, Abel sendo assassinado por seu irmão Caim. E pula-se a história quase mais 120 anos para contar-nos do nascimento de Sete. Nós vemos, amados irmãos, que do capítulo 3 para capítulo 6 do livro de Gênesis, existe a história do velho mundo, a criação do velho mundo, e um novo mundo sendo criado. No capítulo 5, conta-nos que Enoque andou com Deus, que ele gerou um filho, viveu mais 320 anos, e Deus o transladou. E já vem a queda dos sentinelas, dos anjos que era incumbido para proteger a terra. Eles, vendo que as filhas dos homens eram formosas, e decidiram tomar para si esposas, e coabitaram com ela, e nasceu os nefilins, que eram os gigantes da terra, homens ruins, sanguinários. Aí surge toda maldade sobre a terra, toda sorte de maldade. Ali surge o vampirismo, o canibalismo, a criação de toda espécie de maquinário. Vemos que do capítulo 3 para o capítulo 7, o capítulo 6 de Gênesis, do capítulo 6, o homem vivendo numa condição rudimentar, numa condição de pobreza. Mas no capítulo 6 vemos o avanço da tecnologia, maquinário, armamento sendo criado, mortandade, vampirismo sendo praticado, toda sorte de maldade. Mas toda essa história, todo este acontecimento, milênio tinha se passado. E nada quase sabemos acerca de Enoque, pois o livro de Gênesis nos traz 3 versículos falando sobre Enoque. E eu pesquisando, amados irmãos, descobri vasta mensagem escrita por Enoque. Eu não quero trazer aqui polêmica, eu quero trazer luz aos corações de cada irmão. Eu vos disse que não sabia, não tinha certeza que os anjos pudessem procriar. Mas nenhuma parte da Bíblia diz que também não. O Senhor Jesus disse que o anjo
Com anjo não pode produzir, não pode haver casamento, não pode haver procriação. Mas analisando a palavra de Deus, eu descobri que os anjos podem tomar qualquer tipo de forma. E por que não ele poderia coabitar com seres carnais como nós? Eu descobri também pesquisando que é possível haver o ato sexual sim de espírito, de demônios com seres humanos. Então, amados, trazendo a luz da palavra de Deus, eu decidi gravar esta mensagem, trazendo a vocês, para que vocês possam refletir da visão de Enoque. Se vocês baixarem o aplicativo de Enoque, do livro de Enoque, vocês verão no capítulo 70 e capítulo 71 outra grande visão que ele teve. Inclusive ele falando sobre ter visitado o Jardim do Éden, dele ter contemplado o Jardim do Éden. Mas isso, amado, eu quero que vocês analisem com espírito crítico, assim como eu tenho feito. Eu não troco a palavra de Deus, eu não abro mão da palavra de Deus, mas também não abro mão do conhecimento que uma mensagem possa trazer para mim. Pois eu fiquei refletindo como pode um homem ter andado com Deus, ser arrebatado para os céus e não ter deixado nenhuma mensagem para a futura geração. O gnóstico pregavam usando as mensagens de Enoque, mas eles foram considerados hereges. Eles foram considerados hereges, foram mortos, queimados, enforcados, decapitados, perseguidos, extinguiram eles totalmente. No século XIII, eles surgem com o nome de os Paulinos, mas trazendo as mesmas doutrinas gnósticas, e também foram sufocados pelas reformas religiosas. Por isso eu quero dizer para vocês, amados e diletos irmãos, que precisamos analisar. Será que nós estamos cegos, amados? Que não aceitamos muitas vezes o ensino que possa trazer-nos luz aos nossos corações? Reflita, por favor. Este é uma mensagem do pedacinho do maná dos céus avulso para o dia de hoje. Que Deus vos abençoe e vos ilumine. Que Deus vos conceda a paz. Amém e amém.